Meu conselho realmente é seguir o coração. Se tu acha que tu deve seguir aquele caminho, segue a intuição, segue teu coração e vai, porque vai dar certo. E é isso aí, é trabalhar com a verdade, a gente realmente tentar mostrar o que tu é realmente, o que a tua empresa pode proporcionar, a qualidade, não tem como não dar errado. Os nossos convidados de hoje, sim, hoje temos 2 convidados. Eles acreditam numa frase do coach do Philadelphia Eagles, Nick Sirianni, que fala o seguinte: às vezes é você, às vezes sou eu, mas sempre somos nós. E eles são os sócios da Planessan Engenharia. A Lorena, que é a nossa convidada, está há mais de 20 anos na área de saneamento. E o Rafa está há 16 anos na área de gestão. Então, com vocês, Lorena e Rafael, bem-vindos. Valeu, galera. Obrigada, bom dia. Bom dia. Pessoal, a gente gosta sempre de começar, né, o nosso episódio pelo começo, literalmente. Então a gente gosta de contar a história. Então, beleza, a Lorena há 20 anos na área de saneamento, só esse rostinho novo, né, mas já tem o tempo de experiência conta. E o Rafa, 16 anos também na área de gestão, mas eu quero saber de vocês como que isso começou? Como é que a Lorena entrou no saneamento? Da onde que veio essa vontade de trabalhar com esgoto? Que é uma coisa que geralmente as pessoas não gostam, né? Sim. E o Rafa também, como que entrou na área da gestão? Tá. Eu morava em Blumenau e lá tinha sempre tive um incentivo do meu pai na parte de estudo, assim, da minha mãe e do meu pai, né? E meu pai sempre quis fazer agronomia. E esse incentivo dele, ele trouxe, enfim, como é que eu chegaria na agronomia, né? Pra ele, assim. Então, a gente encontrou um técnico em saneamento que tinha integrado lá no Senai. E ele falou: Lorena, por que tu não faz? Eu gostava bastante de química na época do ensino médio, né? Ali da 8ª série ali. Quem sabe sim, vou ver. Daí eu me matriculei, enfim. No fim a turma não formou. Meu pai veio aqui ali na central do Senai, conseguiu que a turma continuasse. E eu fiz o técnico integrado no Senai. Lá, então, já comecei minha trajetória com estágio, né? Então, fiz estágio dentro de laboratório. E, em seguida, daí, continuei já atuando como técnica, mediante formatura, né? E continuei, então, passei no concurso público na Prefeitura de Biguaçu. Atuei com análise de projetos. Mas minha intenção sempre foi fazer engenharia sanitária, ao invés de agronomia, como meu pai pensava. Então, passei, mas não consolidei. Fiz alguns estágios na Prefeitura de Florianópolis, fiz estágios em empresas particulares, e daí foi onde realmente eu ingressei na parte de esgoto. Essa primeira empresa ali que eu atuei como CLT. Então, me apaixonei por isso. Realmente era o que eu gostava muito de biologia e de química. E fazia todo sentido trabalhar com tratamento de esgoto. Então, comecei nessa área. Dali, passei para fazer passei para engenharia. Passei para fazer um intercâmbio, então, na França. Lá também atuei, estudei na melhor escola de engenharia sanitária, na engenharia ambiental e sanitária da França. E em Estrasburgo. E isso foi 2015 e 2016. Voltei, me formei e lá trabalhei com saneamento também, com tratamento de esgoto específico para ultra baixas temperaturas, então menos 15 graus, era um sistema que conseguia absorver esse tipo de temperatura, né? E, enfim, daí voltando, me formei, fiz mestrado em engenharia ambiental e o mestrado ele foi apenas o tempo para que a Planessan virasse, assim. E daí, nesse meio tempo dos 2 anos ali, a Planessan engrenou. Dali pra frente, a Planessan tem 8 anos, né? A gente iniciou em 2018, eu me formei no final de 2017. E desde então a Planessan caminha aí, inicialmente só apenas comigo, e depois o Rafa entrou no negócio. A minha entrada aí hoje já tá
já tem alguns anos já juntos, né? Já tá 18 anos já. E a minha entrada na engenharia sanitária sempre foi muito indireta. Quando a gente começou a namorar, a Lô tava ainda naquela briga de estudar para passar para vestibular pro sonho dela, que é engenharia sanitária e ambiental. Então, a nossa parceria começou ali, eu fazendo ela acreditar que ela tinha que correr atrás do sonho dela ali. Então, a gente foi, acho que foi uma parte importante, assim, no nosso, já no começo. A gente se conheceu na faculdade, no curso que ela foi só para poder validar alguma matéria na engenharia sanitária. E ali eu fui de forma indireta até agora, até agosto de 2025, eu fui de forma indireta dando suporte para ela, mas nunca estou atuando diretamente na parte sanitária. Eu sou formado em mecatrônica pelo IFSC, tenho outras especialidades ali, mas sempre trabalhei na parte de gestão com outras empresas, tive outras empresas em ramos completamente diferentes. E a partir agora de agosto para cá, a gente acabou unindo forças de verdade, já com muito mais do que antes, né? E a gente começou a assumir junto a empresa e calhou muito na frase que tu falou ali, que hoje a gente já sempre foi, mas hoje a empresa é muito isso. Cada dia um vai sempre ser o protagonista, mas no fundo é sempre a empresa, é sempre a família que tá acima de tudo. Cara, eu quero entrar num ponto justamente da gente estar trabalhando em casal e tudo mais, que eu acho que isso é muito interessante. Rola muita treta, é muito legal. Muita. É bem legal. É bem massa. Mas, cara, me chamou a atenção uma coisa. A Lô falar que, pô, ela queria muito engenharia sanitária, só que mandou uns vídeos pra gente esse tempo atrás e tinha um bueiro cheio de barata. Sim. Mulher geralmente não gosta de barata. Nem de bicho, nem de sujeira, nem de... Cara, como que foi isso? Tipo, pô, como que pra ti, não ligo, enfim, dane-se, é ossos do ofício. Eu nunca tive muito nojinho, assim. Nunca fui uma criança com muito nojinho. Eu era uma menininha, meio manhosa, mas eu não tinha nojinho, assim, das coisas, né? E não sei, eu acho que eu fui desenvolvendo essa casca, sei lá. E hoje eu não tenho medo de barata, mas assim, se passa um rato, o negocinho já fica diferente. Fica mais nervoso, Nico. Já é diferente. Alguma coisa. Eu fui fazer uma visita uma vez, eu mandei pro Rafa. Fui fazer uma visita uma vez, porque assim, a empresa como minha, eu comecei fazendo tudo, né? Todo o Então, processo, a gente né? tem que fazer todo o processo. Então eu fazia as visitas técnicas. Então uma vez eu fui visitar um cliente que era lá em Ratones, aqui, e é super mais remoto, assim, enfim. Uhum. Então fui abrir o quadro de comando, que é onde a gente controla as bombas. Abri, tinha uma perereca ali dentro. Na hora eu saí pulando, né? Sempre tem quentinho, As duas pulas juntas. Sim, sabe? Falei, meu Deus, não volto mais aqui. Nunca mais abri aquele quadro. Mas o perereca não dá. Agora, barata, não tem problema nenhum. E eu acho que a Sara, nossa filha, vai na mesma pegada. Ela mata as baratinhas, tudo que faz. Bom, corajosa. Tá, eu sei que queres falar de empreender em casal, até porque é um assunto que a gente fala muito e é uma coisa que é muito forte pra nós, porque nós empreendemos em casal e a gente Sim. vê alguns empresários. Muita gente fala, cara, como é que vocês conseguem? A gente ouviu até uma vez uma palestra que ela falava assim, eu vou pra academia, mas eu não vou com o meu marido. Ele vai numa academia, eu vou em outra, pra gente não ficar junto. Aí eu falo assim, gente, a gente treina junto, a gente dorme junto, a gente trabalha junto. Como é que faz, né? Mas tem um ponto que você trouxe que eu acho que vale a gente conversar, que foi o intercâmbio na França. Sim. Porque tu não foi sozinha, né? Não, o Rafa foi junto. E como é que foi isso pra vocês dois, esse intercâmbio? O mudar totalmente de cultura e tá numa das faculdades mais tops da França, voltado pro sanitarismo. Isso. Saneamento, como todo. Como é que foi isso pra vocês? Então, eu sempre tive um sonho de morar fora, né? Tem pais separados, e daí tudo isso motiva um pouco, assim, né? E daí eu sempre, quero ter uma experiência, quero morar fora, quero fazer alguma coisa fora. E daí foi muito doido, foi um processo muito louco, assim. Eu tava ali, eu tinha uma nota muito boa na faculdade. E não tinha mais o Ciências Sem Fronteiras, eu nunca fui muito boa no inglês, assim, me arranho, mas nunca me senti segura de ir pra fora pra morar e falar inglês. E daí encontrei um amigo, subindo ali a escadinha assim lá do departamento, e ele falou, a gente tava conversando sobre ir pra fora, alguma coisa assim, e ele fala super bem inglês, eu falei, por que tu não vai agora pelo Braftec?
Dele, eu não tenho nota. Daí eu falei, mas tu fala? Dele, mas tu tem nota? Por que tu não vai? Daí eu falei, porque eu não falo. Daí ele falou assim, tá, e por que a gente não tenta juntos? Eu tento sem ter nota e tu tenta sem falar. Vamos juntos. Ai, como eu Vaga. se juntar as coisas. Aí eu falei, tá, vamos lá falar com o professor. Daí a gente foi, e nesse processo, isso foi, eu acho que metade, fim de março de 2015. E nesse processo, a gente fez um intensivão, porque ele não falava francês, ele falava inglês. Ele já tinha morado fora um tempo, ele tinha todo esse conhecimento, eu nunca tinha nem saído do país. É que o plano que a gente tava fazendo, que depois eu entro nessa história, mas era um plano que era só, em vez de ser o Brasil, ou Sem Fronteiras, que eram vários países, era só Brasil-França. Então, obrigatoriamente, tinha que falar francês. Então, Daí conversamos com o professor, fomos passando pelo processo, fizemos um intensivão de francês, onde a gente estudava assim 4, 5 horas por dia, foram 17, 20 dias assim estudando direto, e no fim deu certo, passamos. Nesse meio tempo, eu falei, Rafa, por que tu também não vai? O Rafa tava na engenharia eletrônica dentro da UFES, e Isso. calhou muito bem de ele ter entrado na engenharia eletrônica pra gente poder fazer esse processo juntos, então assim, né? eu tava na minha segunda graduação e daí eu nunca tive essa vontade de morar fora como a Lua sempre teve. Sempre fui mais filhinho da mamãe, né? Sempre tava junto com a família. Vocês veem que ele tem cara de filhinho da mamãe, né? A gente tem famílias muito diferentes nisso, né? Então a minha família, o dela são pais separados, a meu casados até hoje, então a formação foi muito diferente. Então a minha vontade de ir pra fora veio muito da Lô, porque a gente já tava 6 anos juntos. Disse, não, se tu for eu vou. Daí a gente fez um pacto ali, ó, o seguinte, eu me achando, né, porque Eu acho que a gente nem acreditava que já tinha uma formação, uma graduação, já tinha uma pós-graduação. Daí assim, o meu currículo vai passar. Daí assim, ó, se um dos dois não conseguir passar, o outro vai dar um jeito. Tem que ir. Então tá bom. Quem que não conseguiu? Eu. O filhinho tá mamãe. Por isso tu passou, né? Eu passei pra 3 universidades, no fim ali eu passei pra 3 universidades, pude escolher onde eu fui, onde eu queria ir. E daí eu escolhi por tema, né? E por Infinidade. pela faculdade em si também, pela cidade e tudo. E o Rafa passou, mas não passou pra ganhar a bolsa. Então ele teria que ir pagando os custos. Eu fiz todo o processo, fui aprovado pela faculdade de Alès, no sul da França, só que o ano do meu Enem era 2009 e o corte era 2010. Então, pela nota do Enem. Em 2008, o teu Enem era 2009. O meu Enem, por um ano, não era válido. Então, eu não fui aprovado nesse quesito. Mas já estava com tudo certo na universidade para ir. E eu poderia ir por conta, sem bolsa. Só que não conseguiria me manter. E daí a Lô, cabeçuda, falava, passou em 3. Eu passei pra Alès. Eu passei pra Alès também, só que eu não quis ir pra Alès. Daí houve um atrito, claro, né? Se não é fácil. Por que tu não vai pra lá se eu conseguir bolsa? Porque eu falei, não quero ir pra lá, eu quero ir pra outra cidade que faz mais sentido pra mim. No fim, daí o Rafa deu o jeito dele, vendeu o que tinha que vender, negociamos não sei o quê. Eu me inscrevi no curso de francês, como fosse uma faculdade de letras. E fui lá para estudar francês, e daí pude trabalhar também. E a gente foi para ir junto, porque a gente já tava já 6, quase 7 anos juntos. E se a gente ficasse um ano longe, pela forma que a gente sempre foi, de estar sempre muito junto, todos os dias, desde o começo do namoro, e realmente ia ser muito prejudicial pro nosso relacionamento. Realmente ia, porque ela ia ver um mundo lá fora e eu não ia estar vendo esse mundo. Eu cheguei 15 dias antes e já há uma divergência por conta desses 15 Ela foi dias. no lugar Eu que fui num lugar que Ela conhece o lugar que eu não conheci. Tem que voltar lá. imagina um ano. Gente, então acho que então assim, foi uma experiência super enriquecedora para o nosso relacionamento e para a questão profissional também. Lá eu pude, né, ver como é que funciona realmente a metodologia de ensino da Europa, né? Totalmente diferente daqui. Existe matérias tronco que toda engenharia faz, vamos dizer assim, e depois eles chamam de master, que é como se fosse um mestrado, um negócio assim, que daí é especialidade. Então, eu fiz o tal do master, vamos dizer, que era a especialidade, então, e depois tinha que fazer o estágio. O segundo semestre era estágio. E daí eu consegui um estágio na Suez, que é uma das maiores empresas de saneamento do mundo, para fazer um projeto piloto numa cidade no interior da França, divisa com a Suíça,
super pequena, o mercado mais próximo era 12 quilômetros. Isso. Ótimo. Daí a gente teve que negociar apartamento, negociar com a empresa pra eles darem um carro pra gente. Foi assim uma experiência e tanto assim, e pra gente lá mesmo foi muito diferente, que como a gente estava em casal, a gente não ia morar numa moradia estudantil, né? Não tinha como morar em cada Não faz um. sentido. Não faz sentido. Então a gente foi pra um apartamento com uma estrutura melhor. A gente negociou isso. Então foi uma experiência bem diferente de tudo assim que os outros nossos colegas viveram. Até eles diziam: meu Deus, como é que vocês dão conta de tudo isso? Assim, porque a gente já era mais madura, a gente também. Eu já tinha 25 anos, 26 anos. O Rafa já tinha 28, 29. Então, né? É uma outra fase, assim, da vida. Enquanto eles tinham 22, Sim. a gente já tinha outra maturidade, né? E daí o Rafa também foi. Eu estagiei. Desculpa, mas eu estagiei. O estágio foi em containers, assim. Menos 15 graus, gelo, caí, dei com a cara no chão, coisas assim. Experiências totalmente diferentes. Tinha dias assim que era tudo branco, a coisa mais linda. Coisas que a gente não vê, né? Não tem. Mas é muito engraçado porque alguma decisão que a gente tomou como casal reflete lá na frente. Tipo, era um estágio muito difícil. É o estágio que quando a Lô se inscreveu, os professores falaram: tu vai fazer o que lá? Porque, tipo, era realmente muito difícil. Vou abraçar a neve. Era dentro de um container, sem calefação, não aquecia, então era uma geladeira. A Lô, a gente pegou menos 15 graus lá, mais de 1 metro de neve. A Lô tinha encaminhado de neve, porque o carro só chegava até uma parte, porque era do lado do lago. E com certeza, não por nada, mas com certeza se não tivesse um apoio em casal, pra ir pra uma cidade totalmente remota, quilômetros de mercado, 300 habitantes, tinha mais vaca, literalmente, porque era uma região de produção de queijo. Então, com certeza ela não teria ido. Então, o casal fortaleceu até nesse sentido de, tipo, ainda bem que eu estava lá pra proporcionar a ela ter um estágio desse. Segurança, né? E também conforto ali de ter alguém próximo de mim, né? Porque eu acredito que essa vaga também, não, Lorena, porque, nossa, foi uma vaga muito boa. Não, era uma vaga que quase ninguém queria, porque era lá remota. Só que a experiência foi incrível. É muito difícil. Sabe? Pra gente que tava em casal foi super válida, assim, né? E pra empresa também, porque daí tinha alguém que foi lá e fez o negócio. Era bom que os BOs de morar fora a gente dividia junto, né? Porque é um perrengue, todo mundo acha que lindo, está indo morar na França. Eu volto, vocês Como é que todo mundo vê Emily em Paris? Então, morar fora, realmente, pra mim, que eu cresci muito mais do que a Lô, porque a Lô já tinha uma experiência de morar sozinha aqui no Brasil, já tinha uma outra vida, outra pegada. Então, pra mim, foi uma evolução muito maior estar lá fora. Então, eu cresci muito mais do que ela cresceu. Pra mim, foi muito desafiador estar lá. E, realmente, a gente tá junto, a gente descobre os problemas de morar fora, os BOs que a gente encontra. Que aqui a gente tem família, amigos, que a gente consegue Rede de ter apoio. suporte. E lá não tem. Então, Um na rede do outro, né? Então foi muito bom pra fortalecer. Eu falar pra Lô, ou a gente volta separado ou volta casado. Não tem outro. Noivos. O bom pedido foi lá, né? Foi lá, foi chique. Foi na Europa, não foi no Brasil já. Foi na Torre Eiffel, alguma coisa assim. Foi na França. Sérias restrições orçamentárias. Então, acontece. Foi bem. O que acontece? Eu não tinha dinheiro. Eu comecei a comprar um anel. Então, Tá aqui o anel, no meio de vários outros. tem o maior parque de tulipas do mundo, que é na Holanda, é o Keukenhof. E daí é enorme, é lindo. Pra que eu vou comprar uma flor? Eu vou levar ela no meio do campo de flor. Daí eu levei ela no meio do campo de Perto. Pedi em casamento lá no meio do campo de tulipas. tulipas. Então, tipo assim, às vezes até aparece no Windows, aparece As tulipas. os campos de tulipas, é exatamente lá. Exatamente Que é lá. do lado do Tem um moinho, assim, bem bonito. Só que daí, no pedido dos espanhóis. Italiano. Fizeram um barraco lá. Cara, nossa foto. Ah, Na época, 10 anos atrás, cara. 10 anos atrás, não tinha aquele aplicativo que tirava aquelas pessoas de tudo. A IA, né? Hoje dá pra fazer, então pra tirar. Joga na IA, joga na IA. E foi, a gente tava quase 7 anos, ali, já tava com 7 anos juntos já. E daí foi legal que, mais uma coisa pra marcar a gente morando fora, foi que pra selar esse nosso relacionamento lá, que realmente foi pra casamento e não pra uma separação, obviamente. Mas foi muito bom, foi muitas desavenças como casal lá, muitas coisas que a gente compartilhou junto que foi emocionante pra gente. Teve vezes que a gente não podia, brigava e era um cômodo só tinha o banheiro e um loft, um banheiro e o quarto. Daí a gente 20 metros brigou, quadrados. tava menos 6 na rua, tinha uma sacada. Daí um não queria olhar pro outro.
mas não tinha como sair de casa porque era muito frio. Então eu baixei a tampa do vaso, sentei no banheiro e ela ficou lá no quarto de sol. Não tem como ir na rua, é muito frio, não tem pra casa de amigo, não tem nada. Então só ficamos assim. Então, mas por essas e outras que a gente consolidou muito o nosso relacionamento. Hoje Eu acho que fez super sentido, assim, né? Como o Rafa sempre morou com a mãe, sempre teve muita proteção, assim. Até questão de ir no mercado, assim, mudou muito. Ele fazia mercado com o avô dele, que se importava super com a marca do que vai comprar. Chegava lá e dizia, não, a gente não vai comprar marca, a gente vai comprar o mais barato, que vai funcionar e que... Não, mas esse aqui é Nestlé. Não me interessa, esse aqui é o que tem... É o que dá. Esse é o que dá. Esse aqui é só peças baratas. Dá, então é isso, assim, então é isso, até isso, né? Ele trouxe como aprendizado também. Acho que o Rafa amadureceu muito mais do que eu, como ele falou, né? Porque eu já tinha esse amadurecimento que a vida trouxe, assim, vamos dizer, né? Então, foi muito legal, foi uma experiência muito dá pra fazer um podcast inteiro só com problemas roteiro na Europa. Perrengues do intercâmbio. Mas é justamente isso que eu quero entrar. Porque assim, ó, vocês foram pra Europa, ou separava, ou casava, ou dava certo e passaram por vários perrengues. Com certeza você fortaleceu muito o relacionamento de vocês, claro. Sim. Mas teve um momento em específico que foi marcante pra vocês que, pô, cara, aquilo ali na Europa aconteceu e fortaleceu muito, mas assim, ó, muito mesmo. Que foi a certeza que, não, agora é pra vida toda e... E assim, a gente passou por bastantes provações lá, né, como casal, problemas que acontece, tipo, a gente nunca viajou, então tu comprar uma passagem num aeroporto e dizer que é o mesmo nome do aeroporto, só que tá a 200 quilômetros de distância, e tu chegar no aeroporto, porque comprou passagem para ir para Frankfurt até Porto, em Portugal. A gente não sabia que tinham 2 aeroportos em Frankfurt. Só que são 200 quilômetros de distância entre outros. Daí chegou... A gente só tinha ido na cidade, não no aeroporto. E naquela época não tinha, tipo, Uber tava começando, ainda tu ia com táxi. A gente gastou 180 e poucos euros de... A gente temou que a gente queria. Porque a gente tinha bucado tudo, já hotel, tudo, então não tinha como fazer. Enfim, esse foi um caso, eu acho, no meu ponto de vista. Não, eu digo se tu fortalecer relacionamento e de amadurecer, assim, o Rafa foi pra lá e queria muito mostrar tudo que tinha aqui, né? Então, tudo que tinha lá, pra quem tava aqui. E acabava não curtindo o que acontecia lá. E eu nunca fui, assim, muito, né, esse vínculo, assim, né? Então eu queria mais era curtir com ele, fazer as coisas com ele, aproveitar com ele. E aí teve um dia em específico que eu acho que aquele ali foi realmente a mudança de chave. Eu era muito em relacionamento, mesmo sendo 6 anos junto, eu era muito imaturo nessa parte. Como eu tinha uma família sempre muito próxima, isso também não é um ponto negativo, mas a família muito próxima, a gente sempre compartilhou tudo, e sempre foi até hoje, a gente sempre compartilha muito, eu e minha família. Então, quando eu cheguei lá, eu fiquei deslumbrado com tudo que a gente viu, porque realmente é muito diferente. Quem nunca foi, e se for a primeira vez, vai ver que realmente é uma coisa fora do comum. É aquele sentimento de, ai, mãe, tu devia estar aqui pra ver isso. Exato, aí tu queria mostrar tudo. E no nosso primeiro passeio que a gente fez, que a gente guardava todo o dinheiro para poder passear o máximo possível, foi um barco que passava no Rio Sena, em Paris, na hora que a Torre Eiffel piscava. À noite, com e daí a torre... champanhe. Nada mais romântico que existe. O que eu fiz na hora que estava a torre piscando? Eu tava uma chamada com a minha família mostrando pra eles. Porra! E a Lorena segurando uma taça de champanhe assim, ó. Puta da vida. Eu imagino. Eu te apoio. Eu acho. Essa foi a virada de chave, gente. Esse é um momento marcante que, assim, ó, não os comadres da borracha, evidente. Acho que não precisa, né? Todo mundo já entendeu. Mas assim, ó, eu aprendi que, tipo, a minha família, ela fica contente de qualquer forma. Eu poderia fazer um vídeo e mostrar pra ela depois. Não precisava ser naquela hora. Aquela hora era um momento muito nosso. E que eu perdi, depois eu tentei recuperar de alguma forma, mas eu perdi aquilo ali. Então isso foram vários casos que foram acontecendo, que foram fortalecendo a gente. Não foi uma única coisa que aconteceu em um ano, foram vários acontecimentos de coisas ruins e coisas muito boas que foi fortalecendo e fazendo, quando a gente chegar aqui, a gente ter certeza que a gente vai ficar a vida toda junto, que a gente vai ter filhos, e que a gente tem 2 filhas maravilhosas hoje. Umas fofas, inclusive. Bem fofas, inclusive. Então a gente, ali foi a certeza, 2016, que a gente realmente estava no caminho certo, que a gente ia construir as coisas juntos. A gente começou a seguir caminhos diferentes na parte profissional, para que não colocasse todos os ovos na mesma cesta, para se desse algum problema, alguém que pudesse dar suporte. E quando chegou no final do ano passado, no meio do ano passado, a gente viu que a gente junto, a gente era muito mais forte.
A gente conseguiria ter uma qualidade de vida melhor, proporcionar uma vida melhor para nossas filhas, a gente ser muito mais unido, ser muito mais feliz e ganhar mais dinheiro e ter, enfim, tudo isso. Então a gente botou na ponta na balança, a gente viu que o caminho certo era fazer o que a gente já fazia há mais de 10 anos. Vocês sempre fizeram isso, só não no profissional, né? Exato. Então a gente só trouxe o que a gente teve de bom da família para dentro de casa, para dentro da empresa. E até, graças a Deus, até o momento tá dando muito certo, com muito percalço. Ser empreendedor no Brasil não é nada fácil. É bem primeiro. Não é nada fácil. Fico feliz. Mas a gente tá altos e baixos, aproveitando a subida. Pra dar um gás pra descida. Está indo, graças a Deus, tá indo muito bem. Mas toda uma coisa de achar, pô, ano passado a gente olhou e, pô, viu que junto a gente era mais forte. E aí vocês decidiram empreender junto. Rolou uma conversa antes disso, como que foi? Foi um marco no nosso relacionamento. Foi uma coisa que tipo, a gente coloca como pontos, com um ponto na França, foi um marco, aí, aquela ida para ir, decisão de ir, vários marcos. A gente teve um marco bem engraçado, que foi um marco dentro de um banheiro. Na verdade, Sempre tem banheiros envolvidos, eu já percebi. Ou é no saneamento, ou é nele sentado no vaso do banheiro pra não olhar pra tua cara. Não, a pia tá no esgoto ali pra vocês ali, assim, ó. Já tá ali, ó. No esgoto, ele... A empresa faz total sentido, gente. Começa São vocês que já perceberam agora. o Rafa vem empreendendo, só pra dar o gancho, o Rafa vem empreendendo em outra empresa, né? Nessa época, 3 anos e meio, e essa empresa, a gente tava sempre apostando muita coisa nela. E tava gerando muito desconforto dentro de casa e mentalmente também pro Rafa e pra mim sobrecarga também, né? Visto que a gente tinha 2 meninas e precisava resolver como é que a gente vai tratar isso. Essa empresa que eu tinha antes, eu viajava muito para São Paulo, deixava a carga toda por cima da Lorena, então ela tinha que ficar com as meninas, ela tinha que tocar a Panessan, que muitas vezes, na grande maioria das vezes, era que pagava as contas da empresa. Mesmo a outra empresa tendo uma possibilidade de projeção muito maior, a nossa família sempre estava ficando de lado. Então, um dia que a gente estava na casa de uma prima minha em Pomerode, a gente estava no banheiro da suíte, botou as meninas para dormir, foi escovar o dente, fechamos a porta. Ali começou uma ADR, do ADR virou um planejamento estratégico. Durante 3 horas a gente ficou dentro do banheiro, conversando sobre a vida, sobre o que a gente estava fazendo de errado. E ali a gente botou uma pedra em cima de que determinada data... É um marco, na verdade. Fez um marco ali que eu iria, se não vir a mudar essas coisas, eu iria sair da posição que eu tava e a gente ia unir forças. E quando eu fui pagar minha vela de aniversário em maio, isso era pra ser em setembro só, quando eu fui pagar minha vela de aniversário em maio, eu assim, o que eu tô esperando? Já é muito difícil virar a chave com 39 anos, o que eu vou esperar que é mais tempo? Se eu já sei que aquilo ali é certeza, que ele é o caminho correto que eu tenho que seguir. Então, a partir dali, eu antecipei alguns meses, comecei a avisar todo mundo, fiz o meu desligamento até em agosto que eu ia entrar. Mas foi um dos marcos mais importantes, foi uma conversa de banheiro. Também. O saneamento tá em tudo, gente. Vocês que não percebem. E paz pra ter um tempinho de qualidade, às vezes só por dinheiro mesmo, né? Eu tenho acordar as meninas, eu tava dormindo no quarto. Exatamente. Gente, mas é muito legal isso, porque empreender em casal é muito isso. É muito sobre momentos aleatórios em lugares aleatórios. Porque eu e o Gabriel, a gente decidia coisas. Até hoje, às vezes a gente tá... bora dormir, a gente veio da cama. Tá, mas e se a gente fizesse isso e aquilo com esse cliente? E se tal coisa a gente fizesse com esse colaborador? E se a gente fizer... E daí a gente fala assim, cara, não é pra gente dormir. E daí a gente fala, nossa, isso é loucura. Vocês estão, né, trabalhando demais e tudo mais. E pode ser que sim. Mas pra nós isso funciona. Por quê? Porque é a nossa vida. E quando a gente começou a empreender, a gente falou muito assim, não, horário do almoço a gente não vai falar sobre trabalho. Não, no café a gente não vai falar sobre trabalho. Vai sonhando. Não tem como, porque assim, quando tu gosta do que tu faz, porque eu tenho certeza que vocês gostam do que vocês fazem, porque a gente acompanha, né? Mas quando a gente gosta do que a gente faz, aquilo ali pra gente não é um peso. Não é um peso pra ti, tu falar sobre a empresa. Claro, tem momentos que são difíceis e que, é muito cansativo falar sobre a empresa e tu vai dormir pesado e que, sei lá, algum cliente fez alguma coisa que não é legal. Acontece. Mas não é um peso. A empresa nunca é um peso, né? É algo bom, a gente escolheu isso. E quando o Gabi decidiu vir trabalhar na BF também, foi bem nesse sentido. Eu tinha empresa, o Gabi tava sempre no back office apoiando. E eu falei, agora
né, ou vai ao racha, e foi um propósito com Deus, E não foi no banheiro. e não foi no banheiro. Tá na sua área. Você Tá na sua área. Opa, gente. E aí, quando aconteceu isso, a gente tinha o medo de a gente quebrar o nosso relacionamento por conta disso. E aí a gente falou, não vamos no almoço, a gente não vai falar sobre ele, né, tal horário, a gente não... E aí chegou um momento que a gente falou assim, a gente ficava no almoço, a gente tava ali, daí a cabeça a mil, daí a gente olhava pro outro, eu posso falar agora sobre um negócio da empresa? Tu vai se importar? Daí a gente falava. Aí daqui a pouco era o Gabriel, cara, eu preciso falar um negócio, mas é da empresa, eu posso falar? Se você quer saber... Dane-se, sabe? Vamos viver a vida. E a gente vive a empresa e o nosso casamento tem partes na empresa e tá tudo interligado. Então, no fim, o empreender em casal é isso. É tu entender que a tua sociedade de vida se tornou uma sociedade de trabalho. E nada muda. E aí todo mundo fala na pandemia, ou a galera fez filho, ou a galera casou. A gente fez filho. A gente casou. A gente casou, Ou a galera separou. Por quê? Porque a galera não se aguentava em casa. E eu e o Gabriel, a gente refletia sempre muito sobre isso, porque a gente casou em meio à pandemia, então. Eu fazia faculdade em casa, o Gabriel ouviu todas as minhas aulas do primeiro e segundo semestre inteiro. E de pandemia, né? A gente trabalhava em casa, os dois em home office, porque foi bem no boom do lockdown que a gente casou. Então, assim, tudo era nós dois em casa. Se a gente não se aturasse no primeiro ano juntos, e a gente teve muito perrengue no primeiro ano, cara, a gente não ia estar casado até hoje. Então, assim, o que é empreender em casal? Você já se aturou um ano inteiro junto. E quem se separa, porque realmente tem muita gente que daí o Caio Carneiro fala muito sobre isso, sobre o casamento de 2 horas, né? Que é o casamento que tu tem quando chega em casa, fica 2 horas que a pessoa vai dormir, no outro dia acorda, cada um vai pro seu trabalho. É fácil isso. Agora, quando tu tem que conviver o dia inteiro junto, lidar com decisões difíceis todos os dias e manter ainda assim, o relacionamento aceso, é muito complexo. E ver que vocês estão conseguindo fazer isso, e ver que a gente tá aí há 3 anos já fazendo isso, é massa porque mostra que dá. É igual a Lu Tairone também. A Lu e o Tairone, isso, que são nossos clientes também, são amigos, e eles também, cara, eles empreendem juntos há 14 anos, eu acho, já, né? E tiveram 2 empresas, quebraram uma empresa, uma delas tá bem até hoje, eles estão voando agora, então, mas tem que ter estômago, não é fácil, mas a gente sobrevive, né? Eu acho que a dificuldade maior vai ter quando vocês tiverem filhos. Não, com certeza. Tu separar o assunto, né, ali, tu estar em casa e tu não falar do trabalho, ou tu falar do trabalho, mas não afetar até ponto que as crianças estejam ali. Então ontem foi um dia desses, assim, tinha coisas pra resolver ainda, e a gente tava em casa e as meninas queriam atenção e, enfim, a gente tem uma que vai fazer 2 agora, que ainda mama, então ainda tem essa dependência, enfim, é muita situação assim, mas é realmente desafiador. A gente tá há 8 meses nisso, 7, de agosto. Desde agosto, e depois que a gente começa a empreender em casal, a gente vê quantos casais empreendem juntos, né? E o quanto que isso enriquece. Sim. Quanto que as empresas crescem porque as energias estão todas ali. E eu ouvi, não me lembro quem falou isso, quando a gente não tem o plano B, a gente faz dar certo o plano A. E o nosso plano A é a Planesan, a nossa família, e vai dar certo, e tem que dar certo. Não tem opção de não dar certo. Não tem opção. Eu vi um post esses dias, vai dar certo, porque eu sou louca. Não tem opção de não dar certo, vai dar certo, porque eu sou louca. A gente não tem plano B, a empresa, ela já deu certo até agora, e agora juntos ela vai dar mais certo ainda, porque a gente tá apostando, ao invés do que a gente pensava antes, que é, não vamos colocar todos os ovos na mesma cesta, hoje a gente pensa, que bom que colocamos para poder dar certo. Sim. A minha irmã fez isso com o marido dela, deu certo, e depois a gente começa a conversar, tu vê que muitas mulheres que têm empresa, o marido tá junto, ou o marido tem empresa e a mulher tá junto, né? Então, ou indiretamente tá junto, né? Que foi o caso de vocês, de certa forma, vocês já estavam e sentiram um momento que, putz, agora a gente precisa juntar mesmo, porque desse jeito não tá tendo sinergia na nossa rotina. E o ponto de eu e o Gabi, que o Gabi já tava, tipo, sei lá, 80% da empresa só não era oficial. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos oficializar isso? Sim. É igual,
15 anos morando junto, mas não estamos casados. Bem, Vamos oficializar isso. bem isso. Que já tá fazendo tudo, né? Já vive como casado, já dorme como casado, já vai ser como casado, só falta oficializar. Então, com a gente foi meio assim, vamos oficializar isso porque a gente já tá fazendo junto. E eu acho que as coisas meio que materializam, né? A gente vê isso quando a gente tá solteiro, tenta economizar dinheiro, tenta fazer as coisas, e quando junta, une forças, parece que as coisas começam a funcionar. E é muito engraçado, porque daí, tipo, a gente tem filho, hoje a gente tem 2 meninas. Então o dinheiro é menor, não, parece que cada vez cresce. Claro que tem as dificuldades, mas as coisas parecem que tomam uma proporção diferente, a gente encara de uma forma muito diferente. Os motivos são maiores, né? A gente começou a ter, melhorar em vários critérios, a gente vinha trabalhar junto. Então a gente começou a melhorar o nosso relacionamento. Tem problemas, tem como qualquer casal, eu acho que nunca vai deixar de ter problemas. Sim. Mas são problemas que a gente consegue resolver em menos de 24 horas, a gente consegue conversar. E o nosso relacionamento é acima de qualquer coisa, antes de qualquer coisa. A gente é muito mais próximo das nossas filhas hoje, a gente é muito mais companheiros delas, a gente tá muito junto delas, a gente consegue ter muito mais tempo de qualidade com elas. Sim. A gente começou depois dessa união, a gente começou a ver o que faltava pra gente começou assim, tipo, ficar muito mais presente, muito mais temente a Deus, começar a ir mais à igreja, rezar, orar mais, estar mais junto, e isso também cresceu muito. Então a gente começou, desde agosto pra cá, a gente tá um casal em formação de novo, a gente voltou a amadurecer junto de novo. É um novo relacionamento. Um novo relacionamento. Então hoje a gente encara de uma forma completamente diferente. E pra refletir, porque se a gente não fizer dessa forma, se a gente continuar com os mesmos problemas, nem a empresa vai dar certo. Sim. Então agora a gente tá numa nova fase do nosso relacionamento, que é uma fase de construção juntos. Antes cada um estava construindo para um lado. E agora a gente uniu forças e graças a Deus tá indo no caminho certo. Espero que continue da forma que tá. A gente ainda vai ter muitos percalços pelo caminho ainda, mas a gente tá de mão dada e a gente vai seguindo juntos, sem problema. Ô Rafa, tu falou no meio da tua frase que vocês resolvem problemas em menos de 24 horas. Isso foi um combinado, vocês sentaram, tipo assim, só, cara, na maturidade do relacionamento, vocês pegaram assim, cara. A gente nunca foi um casal que brigou e ficou muito tempo brigado, assim. E nem que, a gente sempre foi, o Rafa sempre trouxe muito isso, a gente tem que conversar. Sempre o Rafa, foi sempre o Rafa. Tem que conversar, porque não tem, vai dormir brigado? Não vai dormir brigado, então a gente tem que resolver. Então a gente sempre buscou isso, e hoje com a empresa da mesma maneira, e mais ainda eu vejo assim, sabe, porque são problemas muitas vezes externos ou que dependem do cliente, algumas coisas que daí trouxeram esse problema pra gente, enfim, que gerou, né, essa situação, e que a gente precisa ali resolver ou tentar ver como é que vai solucionar, e que não é aquela briga entre a gente que vai solucionar o problema, né, e eu acho que é onde a gente quer chegar. Será que brigando e ficando brigado a gente vai chegar onde a gente quer? Não é, porque a gente quer um relacionamento que a gente esteja bem, a gente quer uma empresa que esteja bem também. Então se a gente ficar nesse cabo de guerra, Sim. não vai levar em nenhum. E até também a gente acaba adquirindo uma maturidade do tipo, a pessoa não tá bem, não é porque eu fiz alguma coisa ou vice-versa. Em problemas inerentes a clientes, a empresa, que acaba tu não estando ok, não estando legal, e tu também do outro lado entender que, cara, não é contigo. Então, às vezes isso é um problema pra mim. Comunicação. Tipo assim, às vezes acontece alguma coisa que realmente tirou ela do centro. Sim. E eu não posso me ter o luxo de dizer, não quero, tô triste porque tu tá me tratando desse jeito. A gente realmente fica chateado quando alguém trata com grosseria, alguma coisa, mas tu também entender que, peraí, não tá sendo fácil pro lado do outro lado também. Então tu tem um pouco de cumplicidade ali, Empatia, né? entender. Comunicação também, né? Entender que, beleza, então isso a gente foi muito. Nunca durou 24 horas porque eu sempre fui de conversar, sempre fui de dialogar, sempre fui de puxar e daí, vamos conversar. E a minha cama é muito boa, então eu gosto de dormir na minha cama, eu não gosto de dormir fora. Então eu durmo sempre na minha cama e ela também. Então a gente faz as pazes pra todo mundo dormir no seu lugarzinho e ninguém brigar, ninguém continuar. Mas, cara, no sofá não é legal dormir. E é um ponto importante, porque assim, foi tão combinado quando a gente casou. Tem uma regra lá em casa. A regra lá em casa, ninguém dorme brigado. Porque se você passa isso pro próximo dia, a coisa só vai acumulando e A gente não para uma resolve. piada, mas a gente não. A gente é igual, tanto que teve a conversa no banheiro, né?
Não, mas a engraçada conversa do banheiro, puxa do gancho só, é que não estávamos brigados, estávamos super de boa, a gente estava se arrumando pra ir no Pomerô, a gente tinha o Beto Carreiro no outro dia, pra levar as meninas. Então, tipo, era um negócio muito tranquilo, ele foi escovar o dente. Ali no escovar o dente, a Lu largou uma pedrada, eu rebati com uma outra pedrada, deu 5 minutos de discussão e depois Sentaram 2 no bar. horas e 55 de planejamento. Cara, e é louco que isso acontece muito. Tipo, a gente briga por alguma coisa e daqui a pouco a gente já transformou isso num planejamento estratégico, num plano de ação. Tipo, as brigas não são mais só brigas. Não. Elas se tornam um plano de ação, já mete uma metodologia ágil ali no negócio e no fim a gente já sai com um resultado. Até porque, no nosso caso, eu acredito que vocês também, separar nunca é uma opção. Terminar nunca é uma opção. Existe. Então, assim, ó, a gente tem que se ajustar e, assim, ó, vai ficar brigado mais dias, por quê? Vai mudar alguma coisa? Vai terminar? Não vai terminar. Então, resolve já, pô, já resolve, já pronto. Pode continuar tá chateada, mas pelo menos resolve, fala o que tudo tem pra falar, eu falo toda a minha, a gente entra no consenso, ou cada um fica com a sua verdade, mas tá tudo certo, segue, bota uma pedra em cima, porque separar nunca foi opção, nunca vai ser opção. Esses dias a gente ainda brincou. Quer separar de mim? Não tem problema você morrer. Sabe? Falar isso. Ele tá na morridinha, tá tudo certo. Só morrer, não tem problema, resolvido. Até porque veio assim, cara, o cara que separa, porra, velho, ali teve falência. A gente brinca que e separa, aí, eu pra falei. depois voltar, cara, é um processo de pô. E você falou, a gente demorou tanto pra construir o que a gente construiu. Pô, a gente tá 6 anos juntos, vamos pra 7. A gente demorou tanto pra construir isso. E do que tá construindo ainda. E do que a gente ainda vai construir todos os planos. Vale a pena? Não vale mais a pena de resolver. É mais fácil resolver do que separar. Então vamos resolver. Mais fácil. Acho que separar, não sei, meu ponto de vista é meio birra, assim, né? Parece imaturo, sabe? Quando tu é mais maduro, tu consegue ali resolver outros problemas. A não ser que realmente acabou o amor, Tem não tem questão mais de diferença de estar junto, Ou falta de caráter. aconteceu algum problema, enfim, né? Daí são outros 500, né? É outro mérito. Mas não é só, não quero mais, deu. Porque aconteceu tal coisinha. Sim. Então, não, eu acho. Aí ela deixou a toalha jogada. E eu acho que quando existe um acúmulo e não há comunicação, né? Não é um alinhamento sobre realmente o que a gente quer com esse relacionamento. Como o Rafa falou, a gente não quer separar, certo? Então a gente vai resolver, né? Ah, não, existe um acúmulo de vários probleminhas que estão incomodando. Senta e conversa. Se aquela pessoa tá irredutível, talvez senta de outra maneira. Vai pra terapia. Toma um remedinho. Respira. A gente Gabriel é assim, a gente às vezes liga, o Gabriel ele sai, vai pra academia. Aí ele fica uma hora na academia, eu fico lá, puta, remoendo tudo. Aí daqui a pouco ele volta. Aí quando ele volta, ele, então, amor, vamos conversar? Eu, agora você veio. Mas aí ele vem mais calmo, aí a calma dele me acalma, porque se ele tá puto e eu tô puta, daí fica A só... gente é reativo, né? Reativo, né? exatamente. Tudo bem. Aí chega, ele vai pra academia, respira, relaxa, ele volta. Mas Mas raiva calma. nos pesos. Isso. Daí é bom porque ele treina mais forte, pega mais pesado. Eu acho bom brigar. Ué. Meu pré-treino Gente, mas- é a briga. Mas assim, daí ele vai, quando ele volta, ele já tá mais calmo, isso me acalma também, a gente respira, conversa, eu também, né, tive tempo de pensar e pronto. A gente resolve, fechou, beleza? Mas não adianta ficar estendendo, vou ficar uma semana sem falar contigo. Eu e a Lu, a gente perdeu uma semana da nossa vida. eu e a Lu, a gente tem uma coisa muito nossa, assim, tipo, é uma admiração muito grande um pelo outro, assim, sabe? Tipo, Dá pra ver. a gente, tipo assim, ó, a gente se admira muito, assim, nossa, eu tenho um orgulho de estar com a Lu, de estar trabalhando com ela, de ver as coisas que ela faz, o profissionalismo dela, como ela é como mãe, como esposa, assim, eu tenho um orgulho, assim, enorme de estar... O olho dele ela- brilha. E eu tenho... Eu tenho certeza que é muito recíproco isso, sabe? Tipo, a gente fala muito sobre isso. Então, é isso que fortalece muita gente, sabe? A gente tá sempre muito junto por causa disso. Que legal. Pronto, virou um bate-papo de relacionamento. É isso. Porque assim, eu tenho certeza que tem Casem, filhos- pessoal. A manteiga já tá chorando de emoção. Gente, hoje o Rafa vai ser um homem muito feliz, que ele fez o dever de casa. O objetivo foi concluído. Só não deixa nenhum cliente estressar ela. Não. O dia tem que se manter em paz. Mas Legal isso, porque com certeza tem muita gente que empreende casal e talvez esteja começando agora, ou que talvez esteja pensando, será que eu devo empreender com o meu marido, ou será que... E tem muita gente que fala, não se mistura família e negócio, ou onde come o pão, não come a carne. Beleza. Tem algumas situações que realmente, pô, se tu é CLT, às vezes não funciona tão bem e tal.
Mas, cara, empreender em casal, a gente tem essa experiência, vocês têm. Cara, é uma bênção, é muito bom. Tem problema, tem perrengue, tem perrengue. Às vezes tu briga pela empresa e isso afeta a tua casa, afeta. Às vezes tu briga em casa e isso afeta a empresa, afeta. Natural, porque não somos caixinhas, né? Ah, hoje eu estou na empresa, igual o Severance, que é a série lá da ruptura, que tu chega na empresa e tu esquece o que tem lá fora. Não existe isso. Só que tu aprende a lidar com isso e entender que, beleza, não é porque eu tô brava com ele, porque ele deixou a pasta de dente torta na mesa, que na empresa eu vou pegar e vou tratar ele com os cascos. Uma coisa, outra coisa. Tu começa a aprender a lidar mais e amadurece mais o relacionamento por conta disso. Porque tu começa a aprender a separar as coisas. As coisas não são separadas, mas tu aprende a separar. Beleza. O que aconteceu na empresa não tem a ver com o nosso relacionamento. Isso aqui, a gente tem muitas coisas que eu quero de um jeito que a Pel quer de outro. E aí a gente tem que entender e chegar num consenso. E uma coisa que a gente aprendeu como casal foi: existe uma coisa chamada concordância. Se um dos dois não tá tranquilo com aquilo, Se não é um sim óbvio, não, é um não óbvio. E aí a gente, mas por que não sei? Não sei, às vezes é intuição, às vezes, não. E a gente já quebrou a cabeça por conta disso, de os dois brigarem, não, eu quero um CD, mas CD, assim, ai, que saco, eu vou ceder só porque não quero mais me estressar com isso, e deu merda. Então a gente entendeu que a conscientemente tu vai começar a sabotar, né? Porque Por exemplo, se ela quer uma coisa e eu não quero. eu não queria isso, eu tô fazendo só porque eu cedi. E daí tu começa a inconscientemente sabotar e as coisas não funcionam. Então, a concordância foi algo que a gente viu que funcionou muito bem com a gente. Beleza, queremos viajar. Um quer ir pra X, outro quer ir pra Y. Beleza, vamos pensar um pouco mais, vamos ver qual lugar que a gente quer. No fim, a gente às vezes não escolhe nem X, nem Y, já pra W. Que é um que os dois querem. Sim. Então, sempre o que os dois querem vai ser muito bom, porque se um for forçado, não funciona. E na empresa a mesma coisa, a gente começou a agir disso e deu muito certo. E empreender em casal é um desafio, sim, com certeza, mas todo empreendimento vai ter desafio, né? E aí tu tem que dividir os desafios. Não é fácil. Não, claro que E é igual, a gente fala muito sobre filho, né? Ter filho é legal, é a melhor coisa do mundo. Mas não é fácil. Nem um pouco fácil. A balança é sempre positiva. Sempre. Sempre positivo. Relacionamento não é fácil, mas a balança é positiva. Se tá positiva, tá tudo bem. A empresa, empreender junto, não é nada fácil. É muito difícil. Mas enquanto a balança estiver positiva, tá tudo bem. Então, não é um mar de rosas, mas não é uma coisa que não faça. Eu ouvi. É gratificante. Eu ouvi isso. Não faça isso. Não vá trabalhar com a tua esposa, porque tu vai misturar os teus problemas da tua empresa com os teus problemas da tua casa. E eu provo hoje, tem só que não sabe, eu provo hoje que dá certo. Só que depende de como é o teu nível de relacionamento. E de Exato, de maturidade. Se tens um nível de relacionamento que consegue suportar problemas da empresa, trazer pra dentro de casa, passar por cima disso e continuar teu relacionamento normal ou crescer, tá tudo certo. E vai ter problema, tu vai ter desafios, mas vai dar tudo certo. A gente sempre fala, escolha seu difícil, porque a Lorena empreender sozinha era difícil também. Com certeza tinha muitos desafios, que são muito diferentes dos desafios que tem hoje. Ambos os desafios existiam, mas escolha o seu difícil, porque tudo vai ser difícil. E sabe qual é a maior dificuldade até pra gente, nesse pequeno espaço de tempo ainda que o Rafa tem, né? Diante da trajetória que a empresa já passou e que vai ainda passar, né? Na verdade, como a empresa era minha, eu tocava todas as frentes praticamente. Muitas decisões as decisões eram apenas minhas. Enfim, hoje, às vezes o Rafa discorda daquela decisão que eu tinha antes, ou de como era feito. E chegar num consenso para isso, às vezes a minha cabeça dura não consegue aceitar. Claro. Então, essas são as barreiras, assim. Então, empreender em casal é muito bom, porém, vocês devem ter passado por isso, porque a Bea que era, né, que tinha empresa. Eu tinha a minha metodologia toda aqui. Exatamente. Daí, quando o Gabriel entrou, deve ter tido essa barreira também. É diferente a forma de trabalho, né? Tudo é diferente. Então, a gente ainda está adaptando isso para a forma como o Rafa enxerga, como o Rafa trabalha melhor, como ele, né? Então, a forma que ele trabalha é diferente da minha. E cada um tem que ser, né? A gente estamos nos adaptando, né? Enfim, esse ano está sendo bem
de adaptação nesse sentido de organização e de gestão mesmo, que é onde ele tá trazendo mais realmente a parte dele, assim, porque no passado a gente quis vender e resolver ali, né? Sim. Pagar o fogo. Fez tudo um pouco bombeiro. dessa entrega dele, dessa entrada dele, né? E todo mundo acha que o desafio é estar junto o dia inteiro. E esse não é o desafio. Não é. Não. Não é o desafio. Acho que é mais Desafio separar. é- Acho que Gente, não é. Tem casal que o ficar junto o dia inteiro, pra gente não é. Pra nós não é, pra nós É bom, é. O desafio é que cada um pensa de um jeito, cada um foi criado de um jeito. E é o desafio de todo casamento. Porque quando casa, eu guardo os potes do jeito que a minha mãe guardava os potes. O Gabriel quer guardar os potes do jeito que a mãe dele guardava os potes. Ainda bem que não, porque a mãe dele muda tudo de lugar toda semana. Desculpa, sogra, mas é verdade. E isso irrita muito o Gabriel. Mas assim, cada um guarda de um jeito, cada um. E são detalhes do jeito que a gente foi criado que a gente leva pra vida e que a gente leva pra empresa. Porque também a gente teve experiências de empresas. Eu trabalhei em multinacionais que foram muito diferentes das multinacionais que o Gabriel trabalhou. Então, os formatos de trabalho são diferentes. A gente traz esses vícios das empresas que a gente trabalhou da nossa empresa quando a gente empreende. Então, tudo isso. O desafio é ficar junto. Não, o desafio não é ficar junto. Ficar junto é o menor problema. Na verdade, facilita, porque a gente vai pro mesmo lugar todo dia, não precisa ficar dividindo quem vai ficar com o carro, quem não vai, as coisas ficam mais simples. Almoça no mesmo lugar, já tá tudo organizado, é mais prático. Então, o desafio não é o ficar junto. O desafio é todo o resto, né? As crenças, o que a gente traz de bagagem na mala pra empresa, que eu trouxe a minha bagagem quando eu montei a empresa, o Gabi tava junto, mas muito do que ela era a Bea, e aí quando o Gabi chegou, beleza, não é mais a Bea, agora somos nós dois. Justamente. E eu vejo isso na Planeção. A Planeção, ela cresceu muito nos últimos meses e vai crescer muito mais. E cresce em equipe, cresce em ferramenta, cresce em sistema. Muito por conta dessa pegada de vocês dois juntos. É dois pra dividir o fardo, é dois pra dividir as decisões, é dois pra dividir o impacto de tudo também. Então isso facilita a vida. No fim, é um desafio, mas também E foi ajuda. também uma estratégia nossa meio, tipo, como a Lô falou antes, não tem plano B, é só plano A. Então, quando a gente decidiu unir forças, no primeiro dia que a gente conversou, agora vamos enxugar tudo, vamos, eu vou fazer essa parte, tu vai fazer outra. E daí deu 24 horas e, cara, não, tá errado. É pra pensar, então vamos pensar pra dar certo. Vamos pensar grande, vamos montar, vamos estruturar, vamos correr atrás. Então a gente reformulou praticamente a empresa inteira. Realmente apostou todas as nossas fichas. A gente deu tudo que desse, só tem uma opção, dá certo. Então a gente apostou tudo pra conseguir ter já o reflexo que a gente já tem hoje e o futuro que a gente vê e espera que seja muito bom. Porque não foi pensando pequeno, a gente tentou pensar grande e também apostar. Então foi, né? A gente só foi. Só foi. O plano é grande, a meta é grande. Sim, o objetivo é chegar num patamar bem elevado. A gente tem um Estamos spoiler. caminhando para isso. A gente tem um spoiler disso. Hã? O spoiler. Não, a empresa ela já começou a dar sinais agora recente de grande crescimento, assim. A gente palestrou agora recentemente no Brasil Gov Summit, que já começou Palestrante. a gente já começou a mostrar uma vertente diferente já da empresa, já também não só oferecendo produtos para B2C, B2B, mas também para o B2G, aprendi mas essa parte de governamental, então começa a realmente a empresa ter um outro corpo, uma outra cara. As nossas metas de crescimento estão bem exponenciais, são bem ousadas, assim. Então a gente está tentando estruturar o máximo possível. A gente sempre teve um pensamento de, beleza, vamos fazer da forma correta. Então a gente tem hoje a melhor equipe de marketing possível. A gente tem o nosso jurídico que é excepcional. A gente tem uma equipe comercial, de CRM, de sistema também, que dá um suporte enorme pra gente. Então, fora a nossa equipe interna, então a gente começou a estruturar e colocar realmente pessoas muito boas em cada lugar, porque se for pra dar certo, tem que ser com pessoas muito boas. Então... Mas a vinda do Rafa, tu não falou sobre isso, eu acho importante tu trazer, que o Rafa ele sempre foi voltado pra tecnologia, né? Então, a vinda dele... E por ele a gente estar há tanto tempo junto, eu falar tantas dores que o meu cliente tem, a gente está trabalhando numa ideia de inovação para atendimento às estações de tratamento de esgoto, que está em desenvolvimento, né, em desenvolvimento e testes. Primeira mão, hein? Spoiler. Mas ainda está em desenvolvimento. A gente
tenta sempre a melhoria contínua, né? E eu falei pra Lô, quando eu entrasse na empresa, eu ia trazer essa parte de tecnologia que eu sempre trabalhei desenvolvendo também. Então, o que a gente consegue melhorar no que é feito hoje braçal? Então, a gente hoje já tem alguma coisa já trabalhando em cima, em teste, pra gente começar a apresentar para os clientes, que a gente conseguir fazer com que esse serviço que a gente faz mais regional, a gente consiga fazer no Brasil inteiro. Então, que a gente consiga fazer um monitoramento remoto, que a gente consiga ter controle remoto de tudo, ter um painel que a gente consiga ter a resposta antes do problema acontecer, ou se o problema acontecer, eu entrar em contato com o meu cliente dizendo que aconteceu o problema e não o contrário. Sim. Então, assim, a gente tá indo para uma vertente, uma pegada bem mais tecnológica de se diferenciar no mercado. Tá? Então, E uma gestão daí proativa e não reativa com relação a, principalmente ao tratamento de esgoto, que pode gerar um crime ambiental muito grande para os nossos clientes, né? Com certeza. Eu vou aproveitar que o Rafa puxou, eu vou puxar a sardinha pro nosso lado. Porque, né, a gente, como todo mundo sabe, quem acompanha já o podcast há mais tempo sabe que a BF é uma agência de marketing. A gente montou o podcast com o objetivo de falar sobre empreendedorismo, viradas de chave, gestão, liderança. E uma das perguntas que a gente tem trazido muito para as pessoas que estão aqui nessa mesa, né, é justamente com relação a isso. Com relação ao marketing. Então, o Rafa citou, né, temos uma equipe incrível de marketing. A gente sabe, Vou a gente sabe. repetir. Mas, Rafa, Lorena, para vocês, qual que é a importância do marketing no dia a dia da empresa? Responder. não, vou começar. Eu acho que tu depois complementa, até pela visão que a gente tem. A gente começou a ter essa pegada do tipo, a gente chegou na empresa e o objetivo era tirar pacotes da mochila da Lorena. Então, a Lorena estava sobrecarregada. Então, eu juntei a equipe inteira, assim, ó, todo mundo tem um objetivo de tirar coisas da Lorena. A Lorena sempre fez tudo sozinha. Então, cada um vai tirar. E daí eu vi a Lorena utilizando o software para poder fazer uma imagem de publicidade. Esse Lô, não pode estar parando de fazer O isso. famoso Canva. Vamos contratar uma pessoa para fazer isso. A gente contratou, menina, nossa, muito legal, a gente gostou muito dela. E a gente viu a necessidade de precisar ter alguém com um olhar diferenciado, que a gente tem mais técnico, que tem uma experiência de como que levar a nossa ideia, levar na qualidade do nosso produto, qualidade do nosso serviço, realmente demonstrar isso nas redes sociais, enfim, em arquivos, em papel, qualquer coisa, enfim, divulgar para o mundo que a gente tem qualidade, que a gente consegue realmente fazer um trabalho muito bom. E daí a gente teve essa pessoa que cuidava um pouco. Então eu achava que estava muito bom. E daí a gente teve feito uma conversa que, na realidade, a ideia era fazer um brainstorm sobre como fazer um produto, um infoproduto, porque pra gente começar a fazer cursos. E vocês apresentaram o trabalho de vocês e, cara, foi, tipo, sensacional. E eu vi como, não que a outra pessoa fosse ruim, muito pelo contrário. Mas assim, ó, a qualidade, eu falei isso pra vocês várias vezes, a qualidade do serviço que vocês apresentaram pra gente e a coisa o que vocês estão já implementando na empresa hoje é visível, a estratégia que vocês estão colocando pra gente foi uma coisa muito diferenciada. E a gente é uma empresa no começo, inclusive eu falei lá no nosso almoço do Empreende Brasil Club, e assim, ó, se vocês não quiserem contratar o pessoal do EBF, não chama pra conversar, porque senão vocês vão contratar, porque é realmente, de verdade, eu tô falando pra vocês, já falei várias vezes, realmente é um trabalho muito bom de vocês. É diferenciado, é bem diferenciado. Pra gente deu uma diferença muito grande. Então, hoje, se a gente tá realmente despontando e começando a mostrar que um crescimento exponencial da empresa é graças aos pontos que a gente colocou chaves na empresa de pessoas terceirizadas. Vocês, o nosso jurídico, o pessoal do CRM, é um time. Então, graças, a gente está colocando pessoas muito boas como a nossa equipe. Então, vocês fazem parte da nossa equipe. Vocês são outra empresa e vocês fazem. Eu vi, me faltou o nome agora, mas uma pessoa falou que se um líder não coloca tubarão no meio da equipe dele, ele não é um bom líder. Então tem que colocar gente muito boa em volta de ti pra te cobrar, pra fazer tu crescer, pra tu correr atrás também. Correr, né? Exatamente. Se tu botar todo mundo só de boa, vai ficar sempre de boa, tá? Então, então já deixa teu espaço pra agradecer muito vocês, porque, tipo, se tudo que tá acontecendo nesse momento agora é muito graças a vocês também, e a gente tem muita coisa pra fazer. Eu acho que o marketing, só dando meu arrematada final, o marketing pra gente tá sendo realmente mostrar a autoridade que a gente tem no assunto, né? A excelência da nossa entrega,
a capacidade que a gente tem e tudo que a gente faz pelo cliente, né? Então, a gente ainda não mostrava isso em nenhum local. O cliente, a gente tinha todos os clientes eram indicação. A gente não tinha esse feedback ali, enfim, tudo que pode ser mostrado do nosso trabalho, né? Não tinha documentado isso. Era apenas do boca a boca. E hoje a gente consegue documentar e daí trazer essa autoridade que já existe para as redes sociais, para documentos e deixar ela ali, vamos dizer, eternizada, né? Alguma coisa desse tipo. E daí sim o cliente vir e dar realmente feedback documentado dele. E isso tá sendo bem legal até que a gente tá recebendo ali nas redes sociais. Então. Os clientes, a gente Eu vejo os comentários. a gente aumentando os clientes no boca a boca. Pô, que trabalho legal. Então, do lado e fazendo. Ninguém via. Então, hoje, Era muito pelo que falavam, né? Mas o que falava e nada que era mostrado. E hoje a gente tá documentando isso. Então, isso tá sendo muito importante. A gente documentava em documentos técnicos nossos, né? Mas nada que fosse disponível para futuros clientes, né? E hoje a gente tem uma visão muito técnica também. eu sou muito técnica, então eu não conseguia. Até minhas artes ali, eu era muito técnica, acho que eu não comunicava nada com nada. É raro, mas acontece com frequência. Né? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O tempo é muito rápido nessa mesa, tá? A gente vai ter que marcar um segundo momento. Passa voando essa mesa, ela é mágica. Sempre quando a gente começa a gravar o podcast, ele passa voando. E o papo foi muito bom. Nossa, foi demais, tá louco? Eu vou deixar uma última pergunta. E eu queria que vocês, Lô e Rafa, pensem o seguinte. Pensem que vocês vão dar um conselho. E a BF vai rodar tráfego pago. E vai chegar no mundo inteiro. Que conselho vocês deixariam pro pessoal que tá assistindo a gente? No sentido empresarial, pessoal, qualquer outro. Que vier no Que vier no teu coração. Dá um conselho. Vai. Esse foi... Vai 01. Ai, meu Deus, vai ser melhor que eu. Enfim, meu conselho. Eu acho que realmente é seguir o coração. Se tu acha que tu deve seguir aquele caminho, que tu deve... Segue a intuição, segue teu coração. E vai. Porque vai dar certo. Não tem opção de não dar certo? Não tem opção. Não tem opção de dar certo. E é isso aí, é trabalhar com a verdade, a gente realmente tentar mostrar o que tu é realmente, o que a tua empresa pode proporcionar, a qualidade, e não tem como não dar errado. Tem como. Muito bom. Muito bom. Gente, a gente agradece demais aqui a presença de vocês. Muito bom o papo. E com certeza vai ter um segundo momento, porque tem muita história ainda aí. Tem muita coisa pra Fazendo dizer. só de perrengue. Não, Paris, cara, tem um... Não tem como. Tem uns memes. Paris, gente. Tem poucos. Edith, conta um pouquinho do de Orlando, vocês contam um pouquinho de Paris. Isso. Mas depois perrengue de viagem. Cara, olha, vai podcast de 3 horas, cara. Vocês E esse ano já tem que marcar outro já, porque daí a gente atualiza novos perrengues. A noite é diferente do perrengue agora e o perrengue do passado. O perrengue do passado era contando cada centavo, faz a comida em casa pra conseguir guardar um dinheirinho, conseguir viajar. Mas que com isso a gente conseguiu conhecer 19 países em um ano, muito mais de 50 cidades. A gente não parava o final de semana. Só que era assim, aquele dinheirinho contado, era aquela viagem, tomava um café da manhã reforçado pra não precisar gastar com o almoço. Sim. Era assim, Vamos passar todo dia McDonald's. Na Suíça a gente só comeu McDonald's, porque é tabelado preço, né? Uma benção. Desculpa, João Branco, eu não aguento mais McDonald's. Gente, muito obrigada pela parceria de vocês por estarem aqui, pela parceria também com nossos clientes, nossos parceiros aqui da BF. A gente é muito grato. E foi um papo muito bom. E você, né, que tá aqui nos assistindo, que ficou até agora aqui nesse podcast, não deixa de curtir esse episódio e de se inscrever no nosso canal, porque se você faz isso, você consegue fazer com que o nosso conteúdo vá ainda mais longe, que ele chegue a mais lugares, que esse conteúdo que a Lô e o Rafa trouxeram aqui possa abençoar mais pessoas. Então não deixa de curtir, de se inscrever e também de compartilhar esse episódio com aquela pessoa que tá pensando, será que eu devo empreender em casal? Será que eu devo trabalhar com a minha esposa? Será que eu devo trabalhar com meu marido? Só vai. Compartilha esse episódio, porque com certeza vai ser muito bom
pra eles. Alguém que tá querendo fazer intercâmbio na França, quer saber um passo dos perrengues, só vai. Mas compartilha esse episódio pra que ele possa ajudar e abençoar mais vidas. Um beijo. E antes, deixa o contato de vocês. É verdade, isso mesmo. Como que eu acompanho a Lorena, o Rafa e a Planessan? A Planessan é @Planessan, nosso site www.planessan.com.br. Ali tem todos os nossos contatos. Meu Instagram é Lorena de Freitas. O do Rafa. Freitas Rafa. É. Estamos lá na Planessan também. E não deixem de acompanhar também a BF, bf.mkt Studio e o nosso Instagram do bf.talks.podcast para saber de todas as novidades dos próximos episódios que vão sair aí. Até a próxima. Valeu! Beijo. Beijo.